Fala, meu pequeno gafanhoto. Cara, chega de voadora nesse vídeo, deixando o seu like da aprovação. Tô aqui, acabamos de fazer a correção da prova ao vivo e eu tô gravando aqui os vídeos que eu sempre gravo de maneira tradicional. Galera, vamos lá. Opinião sobre a prova, o que eu achei, o que eu acertei na premonição, o que eu não acertei. Depois vai ter um vídeo explicando, cara, mostrando as coisas que eu fiz e falei. Mas vamos lá, eu não quero tomar muito seu tempo. Sou o professor Maico, praticando matemática, o canal de matemática mais bisurado do Brasil para a prova da ESA. E, cara, a gente resolveu a prova da ESA, corrigiu. Tem duas questões que vão ser anuladas. Se você não sabe quais são as questões que vão ser anuladas, clica no card aqui que eu explico o porquê da anulação, mas elas vão acabar aparecendo aqui novamente. Eu vou falar o que eu achei dessa prova da ESA, que foi diferente, entendeu? E, cara, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A prova da ESA de matemática, gente, ela tem como histórico, ela parece que ela é meio temática. Como assim temática? Se você pega as provas anteriores, você vê que de tempos em tempos ela cobra muito de um assunto só. E o que eu fico chateado, o que eu acho meio esquisito é, cara, o edital da ESA, ele é um edital grande. Os alunos, eles se matam de estudar as coisas que estão no edital. Tem tópicos lá que são complexos, outros nem tão complexos. E sabe o que acontece? Cara, ela não usa nem 30% da capacidade do edital. E eu vou te mostrar com o que eu achei, falando aqui dessa prova, como que ela é, cara, não sei, cara, se é preguiçosa, eu não consigo entender como que você monta uma prova cometendo esses erros, cara, e como que você faz questão anulada todo ano. Todo ano tem questão anulada. Eu tô ficando de saco cheio, cara. Todo ano, ou é questão que muda gabarito, ou é questão anulada por erro bobo. Cara, é surreal, cara. A gente trabalha aqui com ESA há 6, 7 anos. Não tem uma prova de matemática nos últimos 6 anos que eu falo assim, pô, cara, essa aí tá ok. Todas têm um probleminha, todas têm um detalhezinho. E no ano que não teve anulação em matemática, eles erraram em um monte de outras disciplinas. Cara, vamos lá. Comentar questão por questão aqui bem rápido e dar um parecer sobre a prova, falando o que eu achei. Cara, a primeira questão na prova que eu peguei aqui, não tá na ordem, né? Na primeira que eu peguei para resolver, era uma questão de combinatória e já fica aqui um disclaimer. Essa prova puxou muito na parte de combinatória. É impressionante como que eles cobraram muito de combinatória nessa prova e deixaram outros assuntos de lado. Então, tinha questão clássica, parecia questão repetida. Cara, essa questão aqui, ela parece uma questão repetida que já caiu em 2018, se eu não me engano, ou 2020, de PFC da comida. Cara, questão repetida, eu li. Tanto que eu achei que quando os caras me mandaram na live, se você ver, eu acho que o cara tá me trollando, mandando uma questão da prova passada. A gente tava aqui corrigindo, pô, Mike, estão te zoando aí. Aí eu olhei lá em cima e realmente o ano era 2022. Eu fiquei tipo, que? Sem entender nada. Então, a primeira questão que eu fiz foi essa. A segunda questão eu também fiquei incrédulo, porque, cara, era uma questão muito fácil de problema do primeiro grau. Ele dava V igual a 2T, dava o V e perguntava T. Surreal, me surpreendi, porque quando eu olhei rápido, eu vi um balão esférico, eu pensei que era alguma coisa de geometria espacial, esfera e pá. E, cara, não era, tinha nada a ver. A próxima questão foi de equação modular. Eu falei que ia cair equação modular, inclusive na live que eu fiz na Palpites para a Prova da ESA, essa live ainda está salva aqui no canal, eu falo, inclusive, de como você tem que ter atenção para fazer a condição de existência. Mas a banca ela é tão preguiçosa, tão porca, que o cara, mesmo não fazendo a condição de existência, ele acertava a questão mais na sorte do que no juízo. Nem para botar a merda da pegadinha da condição de existência eles colocaram. Mas beleza, paciência, questão de modular, tranquilo, sem nenhum problema adicional. E aí, cara, vem a primeira cagada, né? Na hora que eu tava resolvendo. Fui fazer essa questão de PA com determinante, achei maneiro. PA, matriz, a gente faz várias questões de PA com matriz. E aí, cara, simplesmente a questão não tem gabarito. Eu não consigo entender como que você monta uma prova de concurso e não tem revisão. Se falar que tem revisão, é balela, irmão. Que, cara, o gabarito não existe. Uma revisão de prova verificaria que a questão está sem gabarito.
É surreal. Cara, são os mesmos erros de modo recorrente. Cara, não é possível. Não é possível. Então você tem uma questão aqui anulada, porque simplesmente a conta não bate. Vai dar zero e não tem gabarito. Aí, o candidato, na hora da prova, você pode até comentar. O cara faz essa questão, acha zero, igual eu na hora da live, falou, pô, achei zero. Cara, não tem zero. Não tem zero. E aí? Volta os cálculos, refaz tudo, não bate, até ele se ligar que tá anulado, mas dá o medo. Pro candidato dá o medo. Porque na hora é só ele e a prova. Então ele perde um tempo e prejudica isso em outras questões. E às vezes em outras questões difíceis, que foi o que aconteceu. Ou outras questões cansativas. Então, essa questão aqui, coisou. Aí, beleza. A gente vai partir aqui para o restante das questões. Aí você tem essa questão aqui, ó, que é a questão do plano cartesiano. Para mim, é uma das questões mais legais e difíceis dessa prova. Essa questão aqui, ela não era tão facinho, não era tão difícil, mas não era tão facinho. Então, caiu uma questão de PFC da comida. Caiu outra questão de PFC da localização. Duas questões de PFC. Duas. Não podia cair uma de PFC, de combinatória, e pegar uma outra questão de um outro assunto para equilibrar? Porque o grande problema, gente, da prova da ESA, isso é de tempos. Ela cobrar muito de um assunto. Cara, e eu, como professor, olhando assim a lógica didática da coisa, não faz sentido. Porque se você ramificar os assuntos que você está cobrando, você testa melhor o aluno. Se você cobra muito de uma coisa, você não está testando muito bem o aluno. Porque o cara que manjava, por exemplo, o cara que era melhor em combinatória, ele conseguia pegar essa prova e acertar 3 questões. O cara que não era muito bom em combinatória perdia 3 questões. Se combinatória fosse uma questão só e fossem cobradas 2 outras questões de outros assuntos, beleza. O cara ia errar uma questão só por não saber um assunto. Mas não, por ele às vezes não saber um determinado assunto legal, ele é penalizado com uma quantidade de erros muito grande. Igual aconteceu numa prova de 2019, se eu não me engano, caíram 3 questões de log. Às vezes o cara não tinha um domínio total de log, e aí ele já começava a prova ali com uma quantidade, vamos botar assim, de erro muito grande, né? Provável, pelo fato de ele não dominar um assunto específico. Só que aquele assunto específico foi cobrado de uma maneira desproporcional. É essa minha indagação com a banca da ESA o tempo todo. Cobram muito de uma coisa na prova, às vezes cobram de modo desproporcional o mesmo assunto toda hora. Num edital que é muito grande, numa prova que tem 14 questões. Não distribui legal. E foi o que aconteceu novamente nessa prova, com uma parada a mais. Eles quiseram complicar, e é o que eu falei em algumas lives, quem acompanha aqui o canal sabe que eu falei, cara, para eles complicar, a lógica é bem simples, basta apertar na interpretação. E eles quiseram fazer isso, colocaram questões cansativas, com interpretações muito cansativas, mas algumas furadas. A da PA era direta, mas furada, e tinha uma questão aqui que tinha um textinho e também era furada. E tinha uma questão gigante, muito chata de matriz. Beleza? Caiu uma questão, problema de log. Cara, a gente falou disso aqui na revisão da semana. Coloquei nos simulados lá do curso, problema de log. Batido. Tragédia anunciada. Falei, avisei, tá salvo aí. Cara, falei, o que eles não cobraram de log ainda é problema. Cara, não deu outra. Cobraram o problema aqui de log. Questão bonita, muito legal. E aí, cara, tinha essa questão aqui de matriz, que também vai entrar no meu top de questões difíceis. Para mim, essa questão de matriz, com a de triângulo, que a gente vai ver já já, e a questão a do andar, eram as mais difíceis da prova. Cara, essa questão aqui, ela era extremamente cansativa. Extremamente cansativa. Só para vocês terem uma noção, eu estava aqui na correção ao vivo, né? A gente estava com a galera aqui, a equipe, o professor Igor, o professor Lucas, que é professor da plataforma também de matemática. E aí, cara, eu já tinha feito algumas questões e eu gerenciando a transmissão, puxando o professor, vendo o gabarito das outras matérias e tal. Cara, quando eu fui ler essa questão, cara, simplesmente eu lia e, cara, não entrava o comando na minha mente, eu já estava cansado, eu não estava entendendo mais merda nenhuma que ele estava falando aqui. E aí o professor Lucas tinha feito e ele que corrigiu essa prova na correção, essa questão na correção ao vivo. E eu fiquei, cara, mano, o que tá acontecendo aqui? Que é uma questão muito cansativa. E chatinha também para fazer a conta. Então, olha a questão grandona e tinha uma interpretação rebuscada. Então, essa questão aqui, provavelmente, muita gente teve dificuldade. Caiu novamente escala. Já tinha caído escala, se eu não me engano, em 2020. Cobraram escala novamente, que nada mais é que uma matéria de razão e proporção,
uma matéria que tem em regra de 3 e é uma matéria que também tem em geografia. Então eles cobraram novamente a escala, não era uma questão difícil de se fazer. Aí você vem para essa questão aqui do triângulo, que para mim foi a mais difícil da prova. Ela tinha duas sacadas. Na live eu fiz a sacada, que foi até o Rapidola que me enviou, que era para fazer com o triângulo retângulo sendo inscrito na circunferência. Rapidola fez essa resolução. O Lucas e o Igor, que tanto essa como a de matriz, eles ficaram resolvendo enquanto eu estava resolvendo as outras. E aí, para finalizar a live rápido, eles que mataram essa questão aqui. Essa eu fiz, mas eu fiz pela resolução que o Rapidola mandou. E eu fiz a. E eles fizeram essa questão por semelhança. E, cara, eles faziam a semelhança aqui, caía em 2 Pitágoras. Era uma continha chata. Não era uma semelhança normal. Era uma questão de geometria muito chata e trabalhosa. Tanto pelo jeito rápido como pelo jeito trabalhoso, cansativa. Para mim, essa aqui é a mais difícil da prova. Beleza? Caiu essa questão de circunferência de geometria analítica, clássica. E aí é o que eu falo. Cara, eles já cobraram a circunferência no ano passado. Cobraram agora a circunferência de novo. Cara, analítica tem ponto, reta e a bendita cônicas que eles botaram e eles não cobram nunca. Eu falei, cara, eu acho muito difícil vir cônicas e binômio pelo fato que a banca é preguiçosa. Não deu outra, irmão. Colocaram circunferência de novo e uma questão muito clássica para fazer a redução ali para forma reduzida. E também zero problemas. Show? Aí você tem mais um problema aqui, que é essa questão 6, que é uma questão de espacial clássica. Mas, cara, simplesmente os caras fizeram uma cagada. Cara, eles queriam a área lateral e perguntaram a área total. E aí a questão buga o gabarito. Só que o problema dessa questão aqui é que ela tinha umas contas quebradíssimas. Então o cara que fez isso aqui, ele perdeu um tempo fazendo a continha. Não era difícil, era chata. Quebradíssimas. Ah, não batia o gabarito, ele voltava e refazia as contas quebradíssimas. Aí ele perde um tempo e é prejudicado por um erro de escrita do enunciado. Gente, que isso, cara? Que é isso? E aí a questão simplesmente não tem gabarito, vai ser anulada. Mais uma. Tá vendo? Não tem gabarito. Ó. Aí você tem uma questão da fila. Cadê a questão da fila? Tem uma questão aqui que é da fila, gente. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui da fila. Ó, tem essa questão aqui da fila, muito maneira, essa questão é maneira. Bem clássica também, de probabilidade com permutação. A gente tem algumas lá no nosso curso, na nossa lista de probabilidade. Você tem essa questão aqui da fila. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhuma. Se eu esquecer de alguma, gente, me perdoa, porque, cara, a cabeça tá a mil aqui e eu tô morto com farinha gravando após a correção. Aí você tem aquela questão da circunferência que eu falei, né? Que eu fiz aqui com ela escrita. Aí você tem essa questão aqui, outra questão de PA. Tá vendo aquilo que eu falei? Outra questão de PA. E mais uma questão repetitiva. Tem uma questão dessa que já caiu na ESA, que é a da corrida, dos caras fazendo TAF. É a mesma questão, só que agora com flexão. A mesma. E aí, ó, na mesma prova, 2 questões de PA. Tá entendendo o ponto que eu tô questionando? Por que você não, em vez de cobrar 2 de PA, você não cobra uma de trigonometria, por exemplo? Trigonometria, você não teve questão de trigonometria nessa prova. É um tópico grande do edital. Funções é o maior tópico do edital da ESA. Todo ano cai muita função na prova. Não tinha nada de... Não é que não tinha nada. Cadê as questões de função? Cadê? Cara, combinatória é um tópico curto. Então, esse lance de eles colocam muita coisa de... Cara, é muito desproporcional. É essa, cara, a minha indagação é bizarra. É essa desproporcionalidade que eles fazem. Ah, mas a banca faz o que quiser. Tá bom, cara, mas eu só quero expressar a minha indignação. A banca pode fazer o que quiser. Se ela quiser cobrar 14 questões de função do primeiro grau, ela pode. Agora, é uma forma inteligente de se avaliar um candidato? Não acho. É a minha opinião. Então, cara, tinha essa questão de PA. E aí, meu irmão, tinha essa questão aqui que era muito fácil, que é a questão de trigonometria no triângulo retângulo. Ah, Michael, não caiu trigonometria. Tá, tipo, não caiu, quando eu falei trigonometria agora há pouco, era tipo seno, secante, cotangente, essas paradas assim. Caiu a questão de trigonometria no triângulo retângulo batida, que é o triângulo egípcio. A gente fez 1 milhão dessas questões aí e a mesma historinha do Rio. Tranquilo? A mesma historinha do Rio. Então, batida. Fazia triângulo egípcio aqui, ó. A questão morria em uma linha.
Só que o texto dela era bem cansativo. Eu tive que ler 2 vezes para entender o que era a ponte aqui. Tá vendo? É nisso aí que eles tentaram pegar a galera. Aí, você tem a questão aqui da matriz que o Lucas fez. E eu acho que eu bati todas. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. Vamos ver se eu não esqueci nenhuma. Acho que eu já falei sobre todas as questões. Se eu tiver esquecido alguma, gente, peço realmente desculpas, porque a gente foi colocando as fotos aqui. Eram muitas questões. Então, cara, o que acontece? Minha opinião sobre a prova. Não gostei. Não gostei. Não gostei porque teve anulação. 2 questões anuladas. Isso vai influenciar na mediana. A mediana, para mim, vai ser 7 ou 8, puro achismo mesmo, porque eu acho que 7 ou 8, porque vão todo mundo começar com 2 questões. Mas eu acho que a galera teve dificuldade pelo lance da interpretação. Não gostei da prova. Cobrou muito de tópicos muito específicos, aproveitou muito pouco o edital. Muito pouco o edital. Tem um edital grande com tópicos interessantes, cara. Simplesmente ela parece que faz a prova por tema. Esse ano o tema é combinatória, 3 questões de combinatória. Esse ano o tema é espacial. Esse ano o tema é função. Cara, não é assim, cara. Não é assim. Espacial é uma parte grande do edital. Quantas questões de espacial a gente tem aqui na prova? Uma, que foi anulada. O cara que não estudou espacial simplesmente não foi penalizado. O cara que cagou para espacial simplesmente não foi penalizado. Porque a banca só cobrou uma questão e ela foi anulada. Tá entendendo onde eu tô querendo dizer? O real cerne do problema? O cara que. Cara, é isso. Gente, eu não vou nem ficar esquentando muita cabeça. Então, eu achei o nível da prova mais difícil que a prova do ano passado, pelo fato de eles quererem apertar na interpretação e cobrar mais problemas. Então, mas eu fiquei extremamente chateado pelo que eles cobraram. Não porque, Michael, você errou a premonição. Eu acertei vários tópicos, inclusive questões bem parecidas, mas como eles distribuíram isso, cara, eu achei muito feio, muito feio, muito feio. Eu não gostei dessa prova. Eu, particularmente, não gostei. Acharia que eles podiam fazer coisas mais interessantes, mas isso é quem sou eu, né? Não sou eu que monto prova, a banca é soberana, ela faz o que quiser. É só uma questão de ficar chateado mesmo de ver a trajetória dos alunos, como eles se dedicam, e às vezes a prova ela vem, de um jeito assim, cara, que tu fala, não é porque o cara não estudou, o cara estudou, se dedicou, mas tem tanto detalhezinho que foge do controle dele, 2 questões anuladas, cara, que pode zoar a vida do cara. Então, galera, essa é a minha opinião. Achei a prova mais difícil que a do ano passado. Gostei de algumas questões que caíram. Gostei de eles tentarem puxar a interpretação, mas, cara, não curti da anulação e, principalmente, não curti de eles cobrarem muito da mesma coisa e não usufruírem o potencial do edital. Não usufruírem, espalharem melhor esses assuntos, cara. Não precisava cobrar 3 questões de combinatória, tá legal? Não precisava você colocar 2 questões de PA. Cara, cadê questões de função? Sacou? Cadê? Cadê a função? Analítica, circunferência de novo. Por que não deu uma inovada cobrando outra coisa? Então, essas são as minhas indagações. Comenta aí o que você achou da prova, se você também teve essa mesma opinião que eu. Só estou abrindo aqui meu coração com vocês sobre o que eu achei da provinha e eu quero ver o que você achou aí, beleza? Lembrando, gente, nossa turma de matemática para a prova da ESA está aberta. Nesse vídeo aqui, ele está saindo logo depois, no outro dia da prova. Então, tá com promoção até segunda-feira que vem. Clica no link que está na descrição. E agora a gente tem uma novidade, né? A gente tem um curso com todas as disciplinas, todas as matérias para a prova da ESA. Também está na descrição com preço promocional de lançamento, beleza? Qualquer dúvida, clica no praticanomatematica.com e eu vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo, né? O que eu acertei de premonição para você ver que a bola de cristal brilha muito no Pratimate. Valeu? Tamo junto, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e fui!